Abri meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Para nós é sempre uma alegria, uma experiência profunda, um bom tempo poder estar com você diariamente experimentando Deus através da sua palavra. Por isso vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos desde já nos colocar diante de Deus por intercessão, com a ajuda, com o apoio, com a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos juntos agora o nosso ato de contrição. Senhor, fonte da vida, ouvi as nossas súplicas, purificai-nos de todo o fermento da malícia, para que possamos viver na sinceridade e na verdade. Ajudai-nos sempre a vencer o pecado da discórdia e da inveja. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça de ter a sensibilidade materna de Maria. Hoje, recordamos que Maria, ao visitar Isabel, faz uma longa caminhada e, ao chegar, proclama diante de Isabel o mais belo hino de amor e salvação. Na mesma confiança no Deus que salva, elevamos nessa hora as nossas preces. Por isso, juntos, vamos rezar o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça da luz de Cristo brilhar em nossa face. Com muita alegria, nós agora vamos partilhar a palavra de Deus. E como é bom estar aqui com você, independente de onde você esteja. Se você nos acompanha pela televisão, você pode estar agora no sofá da sua casa, pelo rádio, às vezes você está indo para a faculdade. Pela internet, você pode estar do outro lado do mundo. Mas a palavra de Deus é a mesma palavra e ela serve para cada um de nós, independente da situação. Por isso que dizemos que a palavra é viva, é eficaz. E isto só Deus pode. Mas para que possamos experimentá-la de fato, com profundidade, cada um na sua experiência, cada um no momento que está vivendo, vamos juntos clamar a unção do Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje nós acolhemos o coordenador do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica de Goiás, que é o Rafael Moura, e ele pregará para nós sobre a palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos de 5 a 11. Rafael, que Deus te ilumine, te abençoe e que as tuas palavras sejam bênção em nossa vida. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, telespectadores do programa Vivendo a Palavra. Meu nome é Rafael e eu estou aqui para meditar com vocês o Evangelho segundo João, no capítulo 16, nos versículos de 5 a 11, onde está escrito assim: Obra do Paráclito. Agora vou para aquele que me enviou. Ninguém de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, neste Evangelho, Cristo vem nos tratar da vinda do Espírito Santo. Ele já dizia aos seus apóstolos, aqueles que estavam junto dele, que era necessário que ele fosse
para que o Espírito Santo descesse sobre a face da terra. E é justamente esse Espírito Santo que é encaminhado para nos dar força, para nos dar perseverança em nossa caminhada, para nos dar qualidade no anúncio do Evangelho, para nos dar sabedoria neste anúncio do Evangelho, para nos ensinar os caminhos que Deus quer que nós sigamos. E é justamente esse Espírito Santo que vem nos ensinar a ser como Cristo. A função do Espírito Santo é nos modelar cada vez mais próximos de Cristo, cada vez mais perto do que Cristo foi. Cristo inicia a obra do caminho da salvação e o Espírito Santo vem e completa. Por isso é necessário que Cristo vá e o Espírito Santo desça. Porque Cristo inicia a obra da salvação, abre os céus para nós através da sua morte de cruz pelos pecados de cada um de nós, e o Espírito Santo vem justamente com essa força para nós sermos como Cristo. Cristo, além de tudo, com a sua vida, com seus ensinamentos, com a sua sabedoria, com o anúncio, com o ensino através de parábolas, Cristo vem nos ensinando qual é o caminho que devemos seguir. Cristo vem nos ensinar que é possível que nós humanos sejamos como Ele foi. E o Espírito Santo é aquilo que nos dá força para seguirmos nos aproximando do modelo de Cristo. Porque nós, seres humanos, sem o Espírito Santo, nada somos. Sem a ação de Deus através do Espírito Santo, nem proclamar que Cristo é o Senhor de nossas vidas, nós podemos. Então é o Espírito Santo que vem em nosso coração arredio, nosso coração quebrantado pelo pecado, como Davi gosta de dizer nos Salmos, já impuro, pois desde o ventre já nasceu fruto do pecado. É esse Espírito Santo que vem, quebranta o nosso coração e nos dá esse entendimento que o pecado não é bom para nós, que o pecado vem nos gerar frutos de uma tristeza, que o pecado vem para destruir a nossa alma e gerar a morte. Nada disso é fruto da nossa sabedoria carnal. Não é simplesmente as palavras professadas por um pregador, por um padre, por alguém da igreja que convence o nosso coração. É o Espírito Santo que move essas palavras, que faz com que essas palavras caiam nos nossos corações e gerem frutos de uma conversão sincera, frutos de um arrependimento sincero, frutos de uma vida nova. E hoje eu te pergunto, diante desse Paráclito que nos é enviado, qual é o espaço na sua vida que você dá para o Espírito Santo? Cristo nos fala que enviará, até então Ele nos enviará, e como nos enviou já, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos é enviado para que nós possamos usá-lo. E você de casa que assiste ao programa, hoje eu te pergunto, você está usando o Espírito Santo em toda a sua plenitude, em tudo que você pode usar em sua vida? O nosso santo que acaba de ser canonizado, São José de Anchieta, vem nos ensinando que nós devemos estar na presença de Deus a todo momento. E é estarmos unidos na presença do Espírito Santo que cada vez mais nós vamos nos assemelhando a Cristo. Então que durante nossas vidas, durante nossas orações, nós possamos essa graça de sermos inundados pelo Espírito Santo para que Ele nos aproxime cada vez mais do que Cristo foi. Jesus, ele usa essa expressão, o Paráclito virá sobre vocês, sobre cada um de nós. O Paráclito é o advogado, o defensor, aquele que vem em nosso auxílio. Se nós soubermos vivenciar, experimentar a presença do Espírito Santo como um verdadeiro Paráclito, sem dúvida nenhuma, toda a nossa vida se transforma na sua prática e na sua forma de entender o mundo. Este é o momento que nós temos esse bloco, nós temos a história de fé, nós temos Edificando sobre a Rocha, mas acima de tudo nós temos a sua participação. Participe conosco, visite nosso site www.confranciscojr.com.br e participe. Faça a palavra de Deus chegar mais longe. Vamos agora a responder a pergunta no momento Edificando sobre a Rocha. E no momento Edificando sobre a Rocha de hoje, nós acolhemos a participação da Ana Cláudia, do setor Novo Horizonte, e ela pergunta assim: Francisco Júnior, o que significa chamar Maria de Imaculada Conceição? Ana Cláudia, a questão de Maria ser chamada de Imaculada Conceição é devido ao dogma que se afirma que Maria, a perfeita discípula de Jesus, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original.
Isso significa que Maria é aquela que trilha um caminho sempre positivo, sem falsos desvios, que ela realiza sua vocação pelo caminho humano da fé, em meio às crises e dificuldades. Experimentou processos de mudança, não do mal para o bem, mas do bem para um bem maior. Essa explicação você aprofunda no livro O Culto a Maria, de autoria de Paulo VI, na página 124. E é bem verdade, porque Jesus, sendo Deus e perfeito, não poderia vir do imperfeito. O imperfeito não produz perfeição. Portanto, Maria foi escolhida e preparada desde os seus pais, Santana e São Joaquim, para ser a mãe de Jesus e entregue por Jesus na cruz para ser também a mãe de cada um de nós. Rezemos agora com Santo Agostinho de Cantuária. Meu Senhor, pela intercessão de Santo Agostinho de Cantuária, eu vos peço a graça da perseverança na fé, da constância na oração. E dai-me, Senhor, os dons que me são necessários para que eu vença toda a dificuldade da vida. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de hoje, ela é uma fábula. Ela conta de uma história muito interessante de um reino mágico, onde todos os guerreiros, onde todos os cavaleiros, eles tinham um escudo mágico. E do seu escudo brotava uma luz. E quanto mais herói, quanto mais um ato heróico, quanto mais puro fosse o seu coração, quanto mais corajoso você fosse, mais essa luz era brilhante. Naquele reino, somente o rei tinha no seu escudo uma luz forte como o sol. Ele tinha como que uma estrela cravada no seu escudo. Acontece que todos os seres mágicos da região planejavam um ataque ao rei. E então o rei, sabendo disso, preparou-se para uma grande batalha nos campos. E ele convocou todos os heróis, todos os cavaleiros, todos os seus guerreiros para que fossem defender o reino nesse campo de batalha. Havia um jovem, um rapaz que tinha um desejo muito grande de ter no seu escudo, ele que ainda era jovem, estava iniciando a sua vida de cavaleiro, ele queria muito ter uma estrela no seu escudo, brilhante como a do rei. Ele queria ser um herói. E ele entendeu que nessa convocação do rei era uma coisa muito perigosa e os heróis, os valentes, os corajosos, todos foram se oferecer para lutar nessa batalha. E ele então pensou, esta é minha chance de provar ao rei o quão corajoso, com um ato heróico, defendendo o reino. E aí, quem sabe, eu vou conseguir a estrela no meu escudo. Uma estrela com uma luz tão brilhante quanto o sol, igual a do rei. E aí ele foi, animado, empolgado. Acontece que o rei passou em revista a tropa e foi definindo a posição de batalha de cada um dos seus homens. Quando ele chegou diante do jovem, ele lhe disse, você ficará no castelo e deverá proteger o castelo. Ele ficou arrasado, porque ele queria ir para o campo de batalha, ele queria mostrar o quão corajoso ele era, mas ele ficou obediente ao rei. E ele ficou no castelo e pouco tempo depois chega uma notícia, chega um mensageiro informando como estava a batalha e quão sangrenta ela estava. O outro lado era muito poderoso, tinha homens muito violentos, seres mágicos, seres míticos, e ele então ficou empolgado com aquilo, pegou o seu escudo, a sua espada, e quando ele ia saindo, porque ele entendia que precisavam da sua ajuda naquele campo de batalha, ele lembrou-se das palavras do rei, que diziam que ele precisava ficar no castelo para proteger o castelo. Acalmou-se e ficou lá mais um tempo. Algum tempo depois, chega uma senhora que tinha passado próximo aos campos e dizendo que o rei estava ferido, que muitos já tinham sido mortos e que provavelmente eles perderiam aquela batalha. Ele, mais uma vez, veio de súbito uma necessidade tremenda de demonstrar a sua coragem e ele saiu em direção aos portões. Mais uma vez ele sentiu e lembrou-se das palavras do rei, se conteve e entendeu que a sua missão dada pelo rei, ele tinha que obedecer, era ficar no castelo e proteger o castelo. Passado mais um tempo, mais um mensageiro chega. E aí ele disse que já estava terra arrasada, que eles provavelmente perderam, que o rei tinha sido
atingido de morte e estava agonizando nos campos de batalha e que eles precisavam de toda ajuda. Ele não resistiu, montou seu cavalo, pegou o escudo, a espada, o capacete e saiu rápido pelas portões do castelo. Quando ele estava prestes a cruzar os portões, uma vez mais ele se lembrou da orientação do rei, freou e gritou em alta voz: feche os portões, levante as pontes elevadiças, vamos proteger o castelo, é o que nos resta. E ele então bravamente organizou todo o castelo para que ninguém invadisse aquela fortificação. Acontece, para sua surpresa, que pouco tempo depois volta o rei em glória. Com todo o seu exército, eles haviam vencido a batalha. E passando ele muito feliz, mandou abrir os portões do palácio para receber o rei que estava chegando. E ele ficou lá, à frente. E todos que passavam se impressionavam com ele. Ele, arrumadinho, com a espada em punho, o escudo, feliz, saudando aqueles homens corajosos, aqueles heróis que foram para a batalha. Nem percebeu que todos eles se admiravam com aquela luminosa estrela que havia no seu escudo. Defendendo o castelo, ele tinha feito jus, com aqueles atos heróicos dele, de uma estrela tão brilhante quanto a do rei. Ele tinha agora uma estrela como o sol no seu escudo. Por quê? Depois lhe explicaram. Porque ele havia vencido talvez a mais difícil de todas as batalhas. Ele, com muita coragem e determinação, havia vencido a si mesmo. Nas batalhas todas que vamos enfrentar pela vida, aquelas onde enfrentamos nós mesmos, seguramente são as mais difíceis. Que nós possamos entender que o nosso inimigo não está, na maioria das vezes, ao nosso redor. Ao contrário, está dentro de nós. E precisamos vencê-lo. Se vencê-lo, seremos mais do que heróis. Seremos verdadeiros vitoriosos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.